Olá, estaremos dando início ao conteúdo de geometria espacial, sendo esse aqui o assunto de poliedro. Introdução. Os sólidos geométricos mais simples podem ser de dois tipos. Então, o primeiro seriam os poliedros, que é um sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, pertencentes a planos diferentes e que tem de 2 a 2 somente uma aresta em comum. Então aqui, olhando aqui essa figura, percebam que esta aresta aqui, ela está comportando somente dois planos, e assim por diante com as outras arestas também. A palavra poliedro vem do grego antigo, em que poli significa vários e edro significa face, então várias faces. Em um poliedro podemos distinguir faces, que são os polígonos que formam a superfície do poliedro, as arestas, que são os lados dos polígonos que constituem as faces do poliedro, então aqui as arestas e aqui as faces, e cada aresta é um segmento de reta determinado pela interseção de duas faces, e os vértices são as extremidades das arestas. Cada vértice é a interseção de duas ou mais arestas. Então aqui os vértices, por exemplo, o vértice A, o B, o C e assim por diante. E os outros tipos de sólidos são os corpos redondos, que são sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada, ou seja, que não é plana. Então aqui uns exemplos do cilindro, do cone, da esfera e do tronco de cone. Um exemplo de poliedro são os prismas, que as suas superfícies são constituídas de polígonos, têm pelo menos dois polígonos congruentes contidos em planos paralelos, ou seja, eles são iguais. Então aqui percebo que este polígono que está no plano beta, ele é igual ao polígono que está no plano alfa. E os outros polígonos são paralelogramos, ou seja, o que liga essas duas bases, eles são paralelogramos. Então se nós imaginarmos que várias retas passariam aqui por estes polígonos que estão contidos nesses planos paralelos, esses vão formar o prisma. Classificação dos prismas. O prisma oblíquo é aquele em que as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases. Então aqui nessa primeira figura aqui, por exemplo, as arestas laterais elas são oblíquas, ou seja, elas formam um ângulo aqui maior do que 90 graus, ou seja, é um ângulo que ele é diferente de 90. E o prisma reto é aquele que as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, ou seja, eles formam um ângulo reto, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, nos prismas retos, as faces que unem as bases, elas serão retângulos. Paralelepípedo é todo prisma cujas bases são paralelogramos. E a sua superfície total é a reunião de 6 paralelogramos. O paralelepípedo reto é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 4 retângulos com 2 paralelogramos. Paralelepípedo retângulo é aquele cuja superfície total é reunião de 6 retângulos, ou seja, já não há mais aquelas figuras cujos ângulos serão diferentes de 90, ou seja, todos os ângulos deles serão iguais a 90 graus, porém não necessariamente as arestas serão iguais. No caso do cubo, todos os ângulos são retos e todas as arestas são congruentes, ou seja, será a reunião de 6 quadrados. O cálculo da área total do paralelepípedo se dará da seguinte maneira. Observe que a figura 1 representa um paralelepípedo retângulo em que A e B são as medidas dos lados do retângulo da base e C a medida da altura. Então, nós teremos 3 medidas. Uma de comprimento,
outra de largura e outra de altura. E a figura 2 representa a planificação da superfície desse paralelepípedo. Então, o que vocês podem observar? Que eu terei figuras que irão se repetir, ou seja, que serão congruentes. Então, observe que acontecerá que esta será igual a esta outra aqui será igual a esta de baixo, e também acontecerá com a terceira, ou seja, aquelas faces que ficarão de frente, ou seja, que ficarão paralelas, elas serão iguais, elas serão congruentes. Então, eles serão congruentes de 2 a 2. Então, assim, a área total, ou seja, AT, será igual à soma das áreas destes 6 retângulos. Ou seja, eu vou ter 2 vezes a área 1, que se encontrará em cima aqui e no meio, 2 vezes a área 2, 2 vezes a área 3. Então a área total será igual a 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. Cálculo da medida da diagonal. No paralelepípedo a seguir, sejam D a medida da diagonal do paralelepípedo e D1 a medida da diagonal da base. Observe que os triângulos BAD e D'DB, eles serão retângulos, ou seja, aqui ó, formando um ângulo de 90 graus. Então o que nós teremos? Que se é um triângulo retângulo, nós poderemos usar Pitágoras. Então no triângulo BAD, teremos que D1 ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E no triângulo D'DB será D ao quadrado será igual a D1 ao quadrado mais C ao quadrado. Somando essas duas equações, nós teremos que o D1 ele irá se cancelar. Então, sobrará aqui D ao quadrado será igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, fazendo a raiz, nós teremos que D será igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Não será mais ou menos, porque se tratando de figuras geométricas, não se considera o valor negativo, se considerar apenas o valor positivo. Cálculo do volume. O volume de um sólido é a medida da região do espaço limitada por sua superfície, ou seja, considerará tudo aquilo que está contido naquele espaço. Então, aqui no paralelepípedo, nós teremos a medida de comprimento, a de largura e a de altura. E nós podemos dividir estas figuras em cubos que terão uma unidade. Então, todos eles serão iguais, todos eles terão o mesmo tamanho. Então, aqui, independente de qual que seja a unidade de medida, aqui está uma unidade qualquer de comprimento. Nós temos que ele tem 5 de comprimento, 2 de largura e 3 de altura. Então, nós faremos somente a multiplicação dos 3, que nós já obteremos o volume dele. E a unidade de medida ficará ao cubo, porque ela foi multiplicada 3 vezes. Então, de modo geral, se as medidas das 3 dimensões de um paralelepípedo retângulo são os números inteiros A, B e C, o seu volume será dado por V igual a vezes B vezes C. E como A vezes B é igual à área da base, então nós podemos simplificar para que a área da base vezes a altura vai ser igual ao volume. O cubo é um paralelepípedo retângulo cujas 6 faces são quadrados congruentes, ou seja, eles são iguais. Assim, suas 12 arestas são congruentes entre si. Como já sabemos as fórmulas de área total, diagonal e do volume de um paralelepípedo retângulo, então considerando B igual a C igual a A em cada uma dessas fórmulas, ou seja, que todas as arestas serão iguais, eu
e chamando todas elas de A, então, se elas serão iguais, então nós teremos que a área A vai ser igual a 2 vezes A vezes A, mais 2 vezes A vezes A, mais 2 vezes A vezes A. Ou seja, 6 vezes A ao quadrado. Na diagonal, nós teremos que ficará a raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, 3 vezes A ao quadrado. O A eu poderei tirar da raiz. Então, ficará aqui. A diagonal vai ser igual a vezes a raiz de 3. E o volume vai ficar A vezes A vezes A. Então, A ao cubo. Exemplo. Em um aquário, um tanque para peixes tem a forma de um paralelepípedo retângulo de base quadrada. E a água em seu interior ocupa 3/5 da sua capacidade. Considerando que esse tanque tem 3 metros de altura e a aresta da base mede 4,5 metros, determine quantos litros de água faltam para que ele fique totalmente cheio. Então vamos imaginar como que seria essa figura. Então aqui nos foi dito que ela tem 4,5 de aresta em sua base, e como é um quadrado, então aqui também será 4,5 metros. E de altura ela tem 3 metros. Então, primeiramente, calcularemos o volume. Então, teremos aqui que o volume será igual à área da base vezes a altura. Então, o volume é igual a área da base vai ser 4,5 vezes 4,5. E a altura é 3. Então, o volume vai ser igual a 60,75 metros cúbicos. E o volume que falta para encher o tanque, ele será dado aqui, vou chamar ele de VA. Ele será dado pelo volume total menos 3/5 do volume total, que é o que já está preenchendo o tanque. Simplificando, nós teremos aqui que o volume A, ele será, aqui fazendo 1 menos 3/5, nós teremos 2/5 vezes 60,75. Então, que é o volume total. Então, o volume de A será igual a 24,3 metros cúbicos. Só que ele não nos pede em metros cúbicos, ele pede em litros. Então, para fazer essa conversão, nós teremos que o volume A ele será igual a 24,3 vezes 1000 decímetro cúbico. Pois, se 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetro cúbico e 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então 1000 decímetros cúbicos vão ser iguais a 1000 litros também. Então, 1 metro cúbico vai ser igual a 1000 litros. Então, 24,3 vezes 1000 decímetros cúbicos, nós teremos que vai ser 24.300 decímetros cúbicos, que são 24.300 litros.